Nós estamos tratando aqui da Constituição Federal. Não é uma lei qualquer. Trata ela de direitos, garantias fundamentais, da divisão dos poderes, dos limites a esses poderes, dos direitos do ser humano, de valores que norteiam, ou pelo menos deveriam nortear, a ação de qualquer pessoa no nosso país, em especial do Congresso Nacional da Câmara dos Deputados. Trazem o alicerce necessário para que a gente possa, de fato, construir um país democrático, um país soberano, um país que procure a paz, a igualdade, a fraternidade dentro de suas ações. Não é uma lei, não é uma norma que pode ficar ao sabor dos ventos, podendo ser alterada em qualquer momento. O papel dela é muito maior. Nós temos 31 anos da nova Constituição. Ela também não foi criada ontem, mas também não foi criada há muito tempo. Vivemos um processo, até recentemente, de fortalecimento da democracia. Gostaríamos que esse processo vigorasse novamente, e não que a gente a enfraquecesse, principalmente se isso for por um simples desejo político, por uma simples vontade, por uma perseguição, por divergência. Não, nós não podemos permitir isso. E dentre os direitos que a Constituição assegura, está lá: ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito e julgado. O que isso pressupõe? Primeiro, que todos são inocentes, até julgamento. Que todos, por princípio, precisam ter respeitado essa garantia. E que ninguém pode pagar antes do tempo. Um dos maiores bens que nós temos é a liberdade. Porque quando a gente não tem, a gente luta por ela com toda a força possível. Um dia preso injustamente não tem volta, seja de quem for. Não tem prorrogação, não tem acréscimo, não existe isso. Imagine o presidente Lula, que ficou 580 dias presos injustamente. Quem vai reparar esse dano? A ele e a milhares de pessoas que são presas injustamente, que depois tem o seu julgamento revisto lá na frente, provada a sua inocência, ou a mácula do processo. Quem paga a essas pessoas a liberdade que perderam, o convívio familiar, uma postura, uma honra, a dignidade? Quem paga? Ninguém paga, não tem volta. Nem Deus, nem qualquer outra autoridade, nem qualquer outra pessoa conseguirá trazer isso de volta. Alguns aqui dizem: agora nós temos que ter a estabilidade, nós temos que ter a calma, nós não podemos polarizar, nós temos que buscar o equilíbrio. É fácil buscar o equilíbrio, é simples buscar o equilíbrio. Basta a gente seguir a Constituição, basta a gente não dar golpe, basta a gente respeitar as leis, basta a gente respeitar o Estado Democrático de Direito, as garantias. É simples. Vamos jogar dentro das regras e não alterar a regra porque a gente quer ganhar do adversário. Fizeram isso recentemente no país. Olha o que deu. Olha o que deu. Mas nós temos a oportunidade, de fato, de estabilizar. Nós temos a oportunidade, de fato, de voltar ao equilíbrio e fazermos a disputa dentro do campo democrático. O STF tomou uma nova decisão. Alguns dizem: não, mas foi apertada 6-5. Ora, há anos atrás, 2 anos atrás, o STF tomou uma decisão de 6-5 no HC de maneira inversa, e nem por isso nós apresentamos propostas casuísticas, nem por isso nós aqui apresentamos ou tentamos alterar a Constituição, e naquele caso prejudicava o presidente Lula. Agora foi inverso, agora não vale, agora tem que alterar. E alguns dizem: mas não tem nada a ver com Lula. Ora, foi solto e no dia seguinte estava na pauta, imediatamente, numa segunda-feira. O que funcionou praticamente nessa casa? Só o debate na CCJ esses dias, mais nada.
mais nada. Como isso não é casuísmo? Como isso não é uma vingança? Isso é vingança, literalmente vingança. Mas antes de eu falar um pouco mais da vingança, que alguns querem praticar, continuar praticando, quero aqui, mais uma vez, refletir com aqueles que dizem que querem a estabilidade e o equilíbrio da política. Colaborem nesse sentido, porque a gana persecutória de alguns, a violência que querem praticar, os senhores e as senhoras podem ter certeza, hoje pode ser contra alguns, amanhã também os senhores serão vítimas. Amanhã os senhores também serão vítimas. Tomemos cuidado. Nós queremos o equilíbrio de fato, mas nós não podemos rasgar a Constituição para isso. Nós não podemos usurpar os direitos para que isso seja alcançado. Nós não podemos perseguir alguns para que esse objetivo seja conquistado. Nós não podemos querer eliminar o outro para que isso seja atingido. Nós não podemos permitir e não iremos permitir aqui. Querem mudar algo que existe, alguns falaram legislação em outros países. Ora, senhoras e senhores, a liberdade é respeitada em qualquer país democrático. Em qualquer país democrático. Nos países autoritários podemos falar outra coisa, mas nos países democráticos, em qualquer país. Mas parece que o Brasil caminha para outro rumo. Não é à toa que o hamburguero aqui defende o AI-5. Não é à toa que o hamburguero defende a eliminação de adversários. Não é à toa que alguns aqui defendem a ameaça que ontem foi feita nessa comissão pelo hamburguero e pelo seu pai presidente, dizendo que vai ter que usar a lei de segurança nacional contra o presidente Lula. E dizem que isso não é perseguição. Aqui querem alterar a Constituição, no outro ameaça a lei da segurança nacional, simplesmente porque o Lula fala, simplesmente porque o Lula traz a esperança para o povo, simplesmente porque o Lula significa a resistência, uma força contra os desmandos desse governo. É por isso que vocês perseguem, e é por isso que vocês temem. A perseguição é nítida, clara, do que vocês querem fazer. E qual é o temor do Lula? É porque vocês começaram a destruição do Estado brasileiro. Começaram pela Previdência Pública, querem acabar com as empresas estatais, entregando o nosso patrimônio a preço de banana, seja a Petrobras, a Eletrobras, o Banco do Brasil, a Caixa, tantas outras importantes empresas, porque querem um povo explorado, oprimido, querem um povo sem direito, vamos aqui discutir as emergências nacionais, vamos discutir a geração de emprego, a melhora na economia, um Estado forte, não um Estado submisso. É isso que aflige o povo no dia a dia. Essas são as mazelas que estão, infelizmente, atingindo as famílias, fazendo com que pessoas deixem de ter um mínimo, que algumas percam até sua dignidade, que não tenham condições dignas de manter o seu sustento e dos seus familiares. Vamos discutir, nós topamos, mas não um projeto que tira do povo trabalhador. Vocês têm a coragem, o presidente de agora, querer mexer no DPVAT, um seguro obrigatório, que as pessoas pagam um preço baixo, se a gente considerar o benefício, que garante dinheiro para o SUS, para a saúde pública, mas que garante a reparação de muita gente, vítimas de acidente no trânsito no país. Imagine se uma pessoa que cometeu o acidente não tiver um seguro privado. Como é que aquela pessoa que foi atropelada, um trabalhador do Uber que já não tem os seus direitos, que foi acidentado, ou que esteja entregando pizza, sua mercadoria por bicicleta, de quem reparará ele? Nem o DPVAT vai mais porque querem acabar. É isso que os senhores querem? Querem agora fazer um plano que dizem que vai gerar emprego, sendo sustentado pelas pessoas desempregadas. Vocês querem meter a mão até no seguro-desemprego, um benefício provisório que a pessoa recebe para sustentar a incompetência desse governo, que não consegue ter um plano claro para a economia, para os problemas
reais que afetam as pessoas. O Lula fez diversos programas, diversas ações, deputado Célio. Fez o Bolsa Família, que ajudou muita gente. Fez o ProUni, deputada Talíria, que garantiu acesso à universidade de muita gente, às vezes o primeiro filho da família. Fez a transposição do São Francisco, deputada Marília. Fez o Pronatec. Fez o Ciência Sem Fronteira, deputado Patrus. Fez o PAC. Fez um conjunto de ações importantes nas mais diferentes áreas. Fez novas universidades. Investiu e garantiu o desenvolvimento. Fez do Brasil um país forte. Mas o Lula cometeu um pecado mortal. Os trabalhadores cometeram um pecado mortal, que as pessoas e a elite econômica desse país não aceitam. E sabe qual foi o maior pecado do Lula? Ter ganho a eleição. Ter mostrado que um trabalhador pode, que é possível, que nós podemos comandar, que nós podemos chegar no poder. Essa é a vingança que querem contra nós. Essa é a vingança que querem contra o Lula, da mesma maneira que fizeram essa semana com o Evo na Bolívia. É a mesma, porque lá foi um índio que chegou, foi um popular que chegou, das classes mais humildes que a vida inteira foram exploradas. Esse é o centro do debate. Aqui não é para acabar a impunidade nenhuma. Isso é mentira. Porque se quiserem acabar a impunidade, vamos exigir que o Queiroz, no mínimo, vá depor pessoalmente no MP. No mínimo, tenha coragem e dignidade de depor. No mínimo, que os milicianos sejam presos, que perseguem, que extorquem famílias em diversos lugares, que matam e assassinam. Vamos equipar a polícia para que tenha capacidade de investigação, de apuração, de esclarecimento. Vamos garantir o apoio à defensoria também, para que tenham condições melhores de defesa. E o trabalho essencial, que lá na ponta inocenta muita gente, condenada de maneira injusta. O discurso aqui é seletivo, o discurso é vingativo. Querem aprovar essa PEC por vingança, querem aprovar essa PEC porque não aceitam que um trabalhador possa chegar no poder, que não aceitam que um trabalhador possa fazer políticas invertendo a ordem. É isso que querem mudar a Constituição e querem rasgar uma lei maior, por um casuísmo, por um desejo, por uma perseguição que o próprio presidente essa semana também admitiu, ao vivo, dizendo: o Moro, o ministro da Justiça, à época juiz, cumpriu uma missão. Se não fosse a missão dele bem executada, eu não seria presidente. Esse é o temor. Estão temendo da palavra, só a palavra do Lula, a esperança que ele ressuscita no nosso povo. Então, aqueles que não respeitam a democracia, aqueles que não querem que de fato o nosso povo seja livre, aqueles que não querem de fato que a gente tenha dignidade, que o Brasil possa ser forte, são aqueles que querem mudar no casuísmo, por uma vingança, a Constituição Federal, alterando o artigo 5º. E sabem todos eles, sabem todos, que isso não é possível constitucionalmente, se respeitar a Constituição, deputado Guimarães, porque se quiserem novamente rasgá-la, vão tirar um direito fundamental previsto no artigo 5º. E não é um direito fundamental por interpretação, não, porque ele é expresso. E o artigo 60, o parágrafo 4º, assim garante. Então, senhoras e senhores, chamamos todos aqui à reflexão. Se querem a estabilidade política, se querem o debate democrático no equilíbrio, topamos e fazemos, mas dentro das regras, não com mais um golpe praticado, não para simplesmente ver o Lula encarcerado e tirar ele do jogo democrático, do jogo das ruas, do jogo dos espaços das instituições. Nós queremos o debate mais livre, respeitando as regras. Então, nós vamos aqui defender até o fim que isso não seja feito, porque nós prezamos e respeitamos a Constituição. Ela tem que continuar sendo garantidora dos nossos direitos e fortalecida ainda mais para isso. Mas se os senhores querem praticar essa vingança, estejam certos. O povo também sabe que essa vingança é contra eles, que essa vingança é para ter mais opressão, menos liberdade e menos direitos no nosso país.